Os portugueses usam um termo que eu adoro, adotei para minha vida, aliás, se chama abiscoitado. Eu não conheci o abiscoitado até outro dia. Que é o mesmo, né, que irresponsável, não é isso? Tô certo? Irresponsável, sem juízo, moleque, é um abiscoitado. A ministra do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a Rosa Weber, não quer saber de decisões e práticas abiscoitadas do governo Bolsonaro. Ela concedeu uma liminar suspendendo o pagamento das emendas do relator ao orçamento, chamado de orçamento secreto. A ministra também deu um prazo de 24 horas para que a Câmara dos Deputados explique a votação da PEC dos precatórios. A PEC, ela permite que o governo adie pagamentos de dívidas já estabelecidas na Justiça. Também conhecido aqui em Portugal, se chamam de calote. A gente também no Brasil chama de calote. As duas decisões deixaram o governo e o Arthur Lira numa situação meio complicada. A PEC foi aprovada em primeiro turno, mas ainda não há votos para aprovação em segundo turno. Eu queria ouvir os portugueses presentes aqui, começando pela Cláudia. Vocês conseguem acompanhar o que acontece no Brasil? Aliás, não vou começar por você não, vou começar por você porque eu sei que acompanha, porque você tem família lá. Você que trabalha com um programa de comédia que fala de atualidades, quão importante ou quão recorrente é o Brasil para você, assim, para vocês aqui? Vocês acompanham o que acontece no Brasil? Porque a impressão que eu tenho é que a gente vive num zoológico mesmo. Assim, o Brasil é uma selva perto do que acontece aqui. Aqui dissolveram o governo, eleição para janeiro, e tem corrupção, e roubaram sei lá o quê, e mataram um policial lá nos ciganos de sei lá da onde. A gente chama isso de terça-feira à tarde. Pra gente, você consegue acompanhar? E qual a importância do que acontece no Brasil aqui? Eu acho que é muito difícil acompanhar e até essa a quantidade de informação que aparece todos os dias sobre o Brasil, porque aparece nas notícias, mas é difícil de acompanhar e é quase como se tivéssemos um familiar que estivesse a passar mal, mas que com tantas informações que nos aperta o coração, que a certa altura começamos a desligar um bocado, do género para nos protegermos, de começar a arranjar mecanismos de lidar... De defesa, exatamente. Acho que há essa leitura da atualidade do Brasil e até mesmo, estava a falar de comédia, da dificuldade que eu acho que este tipo de situações políticas, de governos como o de Bolsonaro ou do Trump, criam à comédia. Porque acho que quando o Trump foi eleito em 2016 havia a ideia, não, mas isto vai ser bom para as artes, isto vai ser portanto, um motivo para criar melhor, e não sei se é bem assim. Eu acho que é uma coisa que domina tanto o discurso, que já é em si absurdo e já é em si estranho, que às vezes até acho que pode ser mais difícil de fazer comédia com isso do que comédia com aquilo que estavas a dizer há pouco, da política parlamentar, dos acordos de regime, que parece secante, mas que pode ter lá sumo. Quando às vezes o que nos chega aqui do Bolsonaro são aqueles momentos, portanto, semi-humorísticos ou coisas que de ver fazem rir. E isso é muito preocupante quando o alvo da piada já em si, sem qualquer tipo de texto por trás, é motivo de riso, dificulta o trabalho ao humorista e invalida às vezes a piada que possa vir por cima, porque aquilo, por um lado, não tem graça, porque é o responsável do país a fazê-lo, e por outro lado, já é em si absurdo. Não é? É muito doido isso, né, Cláudia? Porque o Bolsonaro, ele quando surgiu no Brasil, ele é um político de carreira de muitos anos, ele está 30 anos como deputado, mas quando ele começou a aparecer, ele era chamado para programas humorísticos ou programas de variedade na TV como uma personagem. Ele sentava lá para ser o cara que ia falar mal de transexuais, ele ia falar mal de homossexuais, e numa época em que isso era permitido e engraçado na TV. Era o cara que, não, minha filha não vai ficar com sei lá quem, não, meus filhos, sei lá o quê. Ele era um cara que falava disso, as pessoas achavam graça em algum momento. Ele acabou ganhando muita popularidade, só que ele continua sendo essa pessoa agora no comando de um país.
E aí, quando você vê essa pessoa guiando este país durante uma pandemia que matou mais de 600 mil pessoas só no Brasil, acontece isso que o Manuel está falando aqui, né? Essa piada já não tem mais graça, né? É uma piada que há 5, 6 anos você... Nossa, que curioso ver isso na televisão. Hoje você vê, você fica... Uma coisa é você estar a ver, não é? E a pessoa está ali só para fazer humor. Outra coisa é essa pessoa que você acha doida estar a tomar conta da sua casa, não é? Uma coisa é ela vir à sua casa, né? Jantar, contar umas piadas, logo a seguir ela ficar a tomar conta da sua própria casa. Exatamente. E eu lembro-me quando eu estudei, né? Primeiro, a questão da realidade, não é? Do Brasil, que é, é muito difícil de nós acompanharmos porque é muita informação. E depois porque eu acho que é uma realidade muito diferente da nossa e o facto, para nós compreendermos, quase que temos mesmo que nos colocar lá para perceber essa mesma realidade. E eu falo porque quando eu cheguei, primeiro, tentar acompanhar tudo era muito complicado, não conseguia perceber, e já na altura, realmente a minha família me falava do Bolsonaro, mas como aqueles vídeos quase de meme que existia no YouTube. E jamais eu imaginaria que depois, não é, viesse a ser presidente e começa a ganhar uma... Eu acho que, para mim, o que é curioso, aqui como todos os outros mais populistas, candidatos populistas, é perceber como é que estas pessoas ganham aquela popularidade, não é? Porque temos aqui pessoas de todo o tipo de extrato social, pessoas com formação, pessoas sem formação, são pessoas muito distintas. O que é que as faz realmente votar e ir atrás desses candidatos? No caso do Brasil, talvez há este radicalismo que é ou é um ou é outro, não é? E se calhar uns por serem contra Lula vão a favor do Bolsonaro. E às vezes a última vez que eu lá estive, tinha uma certa dificuldade em ter discussões ou debates porque havia muita radicalização. Sim. Há uma dificuldade em estarmos aqui a conversar os quatro e termos opiniões diferentes, porque as posições são muito, muito tomadas, e quando descobrimos pessoas que têm que sair dos grupos de família do WhatsApp, famílias que já não se encontram porque têm opiniões distintas, isso faz realmente pensar, não é? Como é que o cara lá atrás, que só fazia umas piadas na televisão, de repente faz com que haja oposição familiar. Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.